Olá, rapaziada do Rapadura Doce, mas não é mole. Seleção brasileira, convocação da seleção brasileira. O Tite convocou a seleção brasileira. Pessoal, deixa eu falar pra vocês o que eu gostei e o que eu não gostei. O Tite não convocou o Daniel Alves dessa vez, então beleza, não vai ter, só convocou um lateral direito que é o Danilo, se não me engano. Diz que tá rondando aí o Rodinei para convocar. O Rodinei tem quase a característica um pouquinho diferente da do Danilo, porque o Rodinei ele é um jogador que ele desce mais ao ataque e cruza a bola. O Danilo é aquele cara que é mais marcador, certo? E o Daniel Alves, eu acho que o Tite não vai levar ele. Pode até ser que o Tite leve pela importância do Daniel Alves. Daniel Alves é o maior ganhador de título do mundo. Não tem um jogador no mundo que tem tantos títulos igual o Daniel Alves. Ele ganhou 43 títulos no total. E o Daniel ganhou os títulos mais importantes também na Liga dos Campeões, os campeonatos europeus. Ele ganhou lá Copa do Rei, Liga da Champions, Supercopa, Mundial. Daniel Alves, então, ele ganhou muita coisa na seleção brasileira também. Ele ganhou Copa América, foi campeão olímpico agora por último pouco tempo. É um jogador muito importante, mas a idade dele, pessoal, já chegou. Então o que acontece? Não dá mais, a idade do cara chegou e quando chega, não tem como. Então qual que é as novidades que eu gostei do Tite aqui? Eu gostei da novidade do Tite que foi a zaga. Gostei demais do zagueiro que o Tite convocou. É igual o Thiago Silva. O Thiago Silva também, eu não gosto muito assim do Thiago Silva na seleção. Penso que ele também não dá conta, que sempre quando é um jogo decisivo ele pipoca. Mas quem sou eu? Eu gostaria muito que eu queimasse a língua. E jogo decisivo eu fosse o melhor jogador. Mas todo jogo decisivo que eu vejo do Thiago Silva, ou ele machuca, ou ele entrega um jogo, alguma coisa acontece. Então, e também a idade dele agora já chegou. Então eu não gostaria, assim, não sei, né, cara? Quem sou eu para falar? Mas eu gostaria de ver um zagueiro mais novo na seleção. Mas vamos falar o zagueiro aqui. É as novidades que ele convocou aqui. Ele convocou aqui, se eu não me engano, o Brenner, da Juventus. O Brenner é um baita de um zagueiro, pessoal. Baita de um zagueiro. Muito bom. Ele foi eleito melhor zagueiro do campeonato italiano. Muito bom. Para mim não é surpresa o Tite ter convocado o Brenner, porque o Brenner é muito bom. Aí ele convocou o Militão do Real Madrid, beleza. O Marquinhos do PSG também tá beleza. Aí ele convocou deixa eu ver aqui de novo aqui, o Ibanez, Roma. O Ibanez da Roma, eu não tenho acompanhado muito esse jogador, mas deve ser muito bom. Mas o Brenner, eu sei que o Brenner é um baita de um zagueiro e eu acho que o Brenner tem tudo para ir para a Copa do Mundo. O Brenner tem tudo para a Copa do Mundo. Então de zaga nós tá bom. E ele convocou também o Thiago Silva, né, que eu falei para vocês. Não sei, então ele convocou aqui agora vários zagueiros, né? 1, 2, 3, 4, 5 zagueiros. Geralmente eu não sei se ele vai levar todo mundo, mas tá bom, né? Então os laterais aqui que ele convocou só o Danilo, lateral direito, eu achei um pouco estranho. Eu não sei se ele pode querer usar algum zagueiro daquele para lateral, se o lateral sair. Como que ele vai fazer? Mas o Danilo, ele é um lateral, pessoal, assim, ele é muito... Não sei se o Tite não solta ele na seleção, mas na Juventus, lá também onde ele joga, ele não desce muito, desce, mas não é tanto. Eu gostaria muito de ver na seleção, que a gente tá acostumado, aquele lateral tipo ponta, né? Aquele lateral toda hora tá lá no fundo, lá e cruzando bola e fazendo jogada. Não é muita especialidade do Danilo. Então ele levou só um. O Alexandre, eu gosto demais desse jogador. Muito bom jogador, Alexandre, lateral esquerdo. Muita gente critica ele, mas eu gosto demais. Ele é um baita do jogador, posiciona muito bem, marca muito e sai pra jogada toda hora. Tem uma raça incrível. E o Alex Telles também é um baita de um jogador também. Eu gosto muito dele também, mas eu sou mais o Alexandre ainda. Pra mim o Alexandre joga muita bola, cara. Os pessoal às vezes não acompanham muito, mas ele é um baita de jogador. Agora os meia aqui, pra mim que ele não tem novidade, né, no meio que o Bruno Guimarães já vem muito tempo na seleção brasileira. Bruno Guimarães, o Casimiro também vem já muito tempo na seleção, todo mundo já conhece, precisa falar muito. O Everton Ribeiro voltou para a seleção e o Everton Ribeiro também voltou a jogar bem no Flamengo, por isso que ele voltou para a seleção. E muita gente não lembra, muita gente fica criticando o Everton Ribeiro. Cara, o Everton Ribeiro, ele faz um papel tático na seleção um pouquinho diferente do que ele faz no Flamengo. Mas no Flamengo ele faz um papel tático muito importante, que o pessoal não sabe, porque o Flamengo ele joga ali 4-4-2.
O pessoal não sabe como o Flamengo joga, mas o Flamengo joga no 4-4-2. O Everton Ribeiro faz um papel muito importante ali. E na seleção brasileira, quando ele entra ali encostado dos atacantes ali, ele faz um papel muito importante. Ele entra encostado dos atacantes e geralmente ele faz o gol dá passe para gol, alguma coisa. Ele é um jogador muito inteligente, então eu levaria também. Até estava sentindo a falta dele do Everton Ribeiro. E o Paquetá também foi. O Paquetá pensa vai ser titular, o Everton Ribeiro pode ser um banco, mas uma boa opção. E ele levou também mais aqui o Fred e o... levou mais o Fred também, e o Paquetá, o Fred e o Fabinho. Então, pra mim, não tem novidade. O Fred é um baita do jogador, chefe, um baita do meio de campo. Gosto mais do Fred. O Fabinho marca muito, sai pro jogo. Quando o Brasil jogou contra a Argentina não conseguiu jogar. Marcaram o Messi lá, o Fabinho. E o Fred, os caras gostam muito de criticar o Fred, cara, porque os pessoal não entendem o papel tático do Fred. O Fred aparece muito pouco pros torcedores, mas pro jogador em si, ele faz um papel muito importante. Cara, a função dele ele faz muito bom. Tanto ele, tanto o Fabinho. Pensa que os dois vai ser titular na seleção brasileira junto com o Paquetá, certo? E os atacantes aqui, pra mim, que o Neymar é mais meia do que atacante. Mas aqui na seleção do Tite ele tá como atacante. Mas pra mim que o Neymar é mais um meia. Se eu sou o Tite, eu uso o Neymar no meio de campo. Fala no comentário, pessoal, o que vocês acham, o que vocês pensam. Eu uso o Neymar, um falso atacante ali, ó. Um meio de campo junto com o Paquetá. Eu colocava o Fabinho e o Fred, Neymar e Paquetá. Eu na seleção eu jogo 4-4-2. E aí eu coloco o Richardo lá e o Pedro na frente, certo? E o Neymar chegando toda hora. Eu entraria com o Pedro de titular na seleção. O Pedro, que é do Flamengo, já entraria com ele. Vocês podem ter certeza. É um baita jogador, já entra com ele ali de atacante, o Richard do outro lado, e o Richard do lado direito, e o Neymar do lado esquerdo ali fazendo falso atacante. Não entra com o Neymar como atacante. O meia fazendo falso atacante ali, certo? E aí não tem muita novidade. Agora só não gostei muito, gente, com todo respeito. O Firmino é um baita de um jogador e tudo tal, mas eu penso, igual eu penso do Daniel Alves, eu penso que o tempo do Firmino já foi, já passou. Eu preferia que, e também já é um jogador experimentado. Pra mim que o Tite não tinha mais que convocar o Firmino pra experimentar ele. O Firmino já experimentou tudo na seleção. A não ser que ele tá com um esquema tático louco, maluco lá que a gente não sabe, tem que experimentar o Firmino. Mas o Firmino já jogou de várias posições ali. Eu levaria o Pedro Raul do Goiás. Por quê? Porque tá levando só o Pedro do Flamengo como centroavante nato. Ou, como o futebol é injusto. Cara, pensa como o futebol é injusto. Se o Pedro Raul, os gols que ele tá fazendo, o que ele tem jogando, vai que ele faz uns 2 gols contra o Flamengo amanhã, vocês vão ver. Cara, ele tá jogando um time pequeno igual do Goiás, o time não é tão bem montado e ele faz muito gol, é um baita jogador. Aí os caras não levam pra seleção, mas se ele tivesse no Flamengo, no Corinthians, tava levando ele pra seleção. Então, se eu sou o Tite, não tem esse negócio do time pequeno é o maior. Eu não sei se manda é CBF, se é o treinador da seleção, qualquer. Mas eu levava o Pedro Raul, porque se ele já tá levando um jogador igual o Pedro do Flamengo, com a característica de centroavante, eu levava o Pedro do Goiás, que é mais ou menos a característica parecida centroavante, é os caras que fazem muito gol. O Pedro faz muito gol e o Pedro Raul também faz. Então acontece, o Pedro do Flamengo ali titular, que ele tem mais qualidade que o Pedro Raul, mas eu teria um banco na mesma formação. Se uma hora o Pedro sair na Copa ou machucar, eu tenho outro que faz a mesma função dele ali. Por quê? Porque os outros jogadores já vão estar acostumados com essa função tática. Como o jogador já vai estar acostumado com essa função tática e tecnicamente os dois é parecido, então eu levaria, e o Pedro Raul faz muito gol também, é decisivo. Então eu não gostei assim, da convocação do Firmino. O Firmino voltou, mas eu acho que o Firmino não está numa boa fase. Então o que acontece? Parece que os treinadores de clube, de seleções, parece que ele já tem um tratado ali, já tem uma coisa ali, ele faz um tratado com os jogadores ali. Aí o jogador tá numa mal fase, o outro tá arrebentando e eles não levam o outro jogador. E outra coisa também que eu quero dizer para vocês, já preparando o Pedro Raul e o Pedro do Flamengo para a próxima Copa. Além de levar ele para essas, ainda já preparar para outra, porque pro Firmino já não dá para outra. Eu acho que não dá nem para essa pro Firmino, para falar a verdade. A idade chegou, já não tá conseguindo jogar mais lá no Bayern. Então o que acontece? E os caras ainda é novo, além de jogar essa, ainda pode jogar outra Copa do Mundo, um cara igual o Pedro Raul e o Pedro do Flamengo também. Então eu acho que em vez do Firmino ali, eu tinha levado o Pedro Raul do Goiás. E o que acontece? Como ele levou o Firmino, é perigoso ele deixar o Pedro do Flamengo no banco e o Firmino jogando, que eu acho outra injustiça se isso acontecer. Entendeu? Por quê? Porque o Firmino tem mais nome, mais peso. Então eu não levaria. Eu levaria os dois Pedros, um no primeiro tempo, o outro no outro
tempo, ou senão um no jogo e experimentaria o outro no outro jogo, certo? Eu faria dessa forma. O restante todo mundo já foi aqui, né? O Rafinha joga muita bola, todo mundo já sabe a característica dele. Neymar também não precisa nem falar. O Vinícius Júnior também não precisa de falar, todo mundo já conhece, acompanha jogando ali no Real Madrid. E o Antony todo mundo já acompanha. Então tá tendo muito jogador de lado, pessoal, mas a não ser que eles fazem um esquema no 4-4-2, jogando com 2 jogadores do lado e não joga. Ele só tá levando um centroavante de origem, que é o Pedro do Flamengo. Então o resto é tudo jogador que joga pelas beiradas do campo. Então, analisando aqui bem a seleção do Brasil aqui, vai dar para ele jogar muito 4-4-2, porque ele pode recuar o Neymar um pouquinho para fazer o meio de campo, pode recuar ali, tem algum jogador ali que faz meio de campo ali, certo? Ele tá levando ali o Firmino também, que joga um pouquinho mais centralizado. Então, perdão, o Firmino e o Pedro jogam um pouquinho mais centralizado. Então, é isso aí, pessoal. Gostei demais da convocação do Brenner, né? O zagueiro do Brenner. O outro eu não posso falar sincero, não gostei muito. Daniel Alves, não sei se vai mesmo, se não vai. Eu acho que eu levaria o Daniel Alves só para passar a experiência mesmo, já que tá levando 5 zagueiros, porque o Daniel Alves cara, o cara ganhou tudo, então é um cara que pode ser muito importante na seleção. Como jogador, penso que ele não dá conta mais. Se ele entrar no jogo, vai se queimar. Então, quer dizer, eu falo isso pro próprio bem do Daniel Alves, mas eu penso que se ele entrar no segundo tempo, algum jogo assim e tal, ele pode até resolver, tranquilidade a bola, porque qualidade para isso tem. Então, pessoal, inscreva nesse canal aqui, Rapadura é Doce, mas Mole é um dos canais que mais está crescendo, certo? É um canal que começou agora, mas está crescendo bastante. Eu já tenho esse canal há um bom tempo, mas comecei a gravar os vídeos tem 30 dias. Então, inscreva nesse canal, aperta o sininho lá para vocês receberem a notificação, dá o like de vocês, pessoal. Faça o comentário de vocês aí, faça o comentário mesmo de vocês, ver o que vocês gostou dessa seleção, o que vocês não gostou dessa seleção do Tite, se a opinião de vocês é a mesma minha, ou se é diferente, vocês acham que tem que ir outro jogador, qual jogador tem que ir, beleza, pessoal? Um abraço e até o próximo vídeo.